pior final do CBLOL dos últimos 9 anos. Audiência pior que da LCS. Ninguém liga pra essa desgraça, tanto faz quem ganhar. Ainda bem que chegou a Copa do Mundo. Esses são só alguns dos comentários que eu vi depois que saíram os números, né? E a gente viu que foi um fiasco esse Split 1 do CBLOL. Muitas pessoas já falando que o jogo tá morrendo, que o LoL já era, e outras pessoas falando que na verdade foi culpa da PEN ou da Loud de ter sido eliminado antes e não ter chegado nas finais, que tiveram aí números bem ruins, né? Mas será que é tão simples assim? Pra mim, esse tinha tudo pra ser um dos splits mais assistidos da história do CBLOL e talvez até dos esportes brasileiros. Tava tudo se desenhando pra gente pegar a carona com aquele hype que tava vindo da final da Copa CBLOL batendo recorde e disparar, né? Só que uma série de fatores vieram pra dar um verdadeiro banho de água fria na gente. E hoje eu quero falar por que a audiência, apesar de eu saber que não é tudo, é um excelente termômetro pra gente falar dos problemas do nosso cenário e também porque que mesmo com tudo arrumadinho ali pra gente ter um sucesso estrondoso, na verdade no final a gente ficou catando os cacos e tentando entender o que a gente vai fazer daqui pra frente. Bom, se teve uma decepção grande é porque tinha uma expectativa grande. Sinceramente, até eu tava no hype train ali do começo do split, porque todo tipo de métrica tava do nosso lado. A volta da marca do CBLOL e o aquecimento que a Riot fez no formato da Copa CBLOL foi um sucesso enorme, né? A gente atingiu ali picos de espectadores recordes desde antes da LTA. E a gente vinha de uma final de Red e Loud, que apesar de ter sido um 3-0, foi uma das mais assistidas de todos os tempos. Aliás, falando desses dois times, a Loud vinha de um título com um monte de gente nova na line, uma das maiores promessas liderando o grupo, né, o Chino, e mesmo com uma campanha não muito boa no First Stand, conseguiu dar jogo com a campeã da LCS, a Lion, e deixar uma sensação de que a região tava indo pra frente. E a Red, apesar de ter mudado 3 peças, já começou o split chutando a boca de geral e prometendo entregar pro torcedor. O Talkers foi eleito coach da Nations e o hype nos novatos da line era real. Além disso, a gente tem que comentar que a Fúria tinha acabado de ser campeã do America's Cup. Esse campeonato, que foi criado meio que pra tapar um buraco ali, né, da LTA, acabou virando sensação e uma line inteira brasileira amassou os americanos e levantou a taça em casa, o que gerou um rebuliço que vocês já sabem na comunidade e culminou em uma vaga extra pro Brasil lá no final do ano, no Mundial. Junta tudo isso e não era só a gente daqui que tava botando fé nesse split, mas também o pessoal de fora querendo ver qual a próxima que esses brasileiros e o CBLOL ia aprontar. Pra vocês terem uma ideia de como tava o clima de dentro lá nos bastidores, a gente tava pensando tipo, pô, a gente conquistou essa vaga aí legal, só que mano, agora que o hype tá lá em cima, a audiência mostrou a cara e a gente tem uma vaguinha extra pro Mundial, não dá nem pra considerar que essa vaga pode ser de alguém, tem que ser nossa, tem que ser da Fúria, da Pantera, porra. Pensa na janela curtíssima que os times tiveram ali no meio do First Stand e um monte deles mudou o time, trouxe reforço, fez tudo que dava, porque ir bem nesse campeonato, apesar de não dar vaga pro Mundial diretamente, significa aproveitar o hype da torcida, pegar a vaga pro MSI na Coreia, que por sinal é a melhor região do mundo pra ter um bootcampzinho, e ainda classificar pra EWC, pegar a participação em tudo nisso. O show tava pronto. Só que a vida não é tão simples, né? E várias coisas foram acontecendo de um jeito que a gente não queria. E eu queria aproveitar a oportunidade pra dar nome aos bois aqui, né? Porque eu acho que faltou a mão de muita gente aí pra gente ter esse resultado final. Olha, vamos aos fatos. PEN, Red, Loud são os times que mais criaram uma fanbase razoavelmente grande aqui no Brasil. E por acaso, nenhum deles estava na final. Antes da gente tratar os problemas mais sistêmicos, vamos falar do porquê nem eles conseguiram puxar a audiência pra cima nesse split. Começando pela PEN, eu preciso me compadecer aí dos meus amigos penzetes. O ano começou bem azedo com a treta do Titã, né, que acabou na saída dele e do CEO da org. Logo depois, o time tentou encontrar um jogo consistente, mas não chegou nem nos playoffs da Copa CBLOL. E depois da decepção, com os seus maiores ídolos não fazendo bons jogos ali, a solução da tradicional passou pela substituição de 2 desses. Tanto o Carioca quanto o Tinoz foram pro banco e a PEN se fez valer do terceiro coreano da equipe. A sensação foi a de tapar buraco e junto com isso colocaram um estreante Sankaze ali pra gerenciar tudo.
Eu não vou entrar no mérito técnico dessas decisões e nem de planejamento, porque, né, cada org tem suas justificativas, mas eu quero falar da outra visão. Do olho do torcedor, um dos maiores ídolos da org foi afastado por polêmicas lá no início e outros 2 foram trocados numa pós-temporada curta e o robô continuava com dificuldade para mostrar um jogo competitivo. Junto a isso, as derrotas começaram a empilhar, a org se recusando a dar entrevista e aí a crise foi se instalando. E aí não deu outra, né? Amarguraram outro 7º lugar. Eu acho que a descrença dos torcedores do time não foi só com a line, né? Mas acho que com a org e no LoL de forma geral. A sensação é que eles deram uma pausa ali pra respirar. Agora, se a gente for olhar a Loud, bora ser justo aqui, né? Eu já foguetei eles e o Loud Gods algumas vezes, vocês sabem, mas quando o assunto é esse, os caras conhecem. Pra mim, é impressionante a Loud ser responsável pelas maiores audiências do ano depois de trocar 4 e até mais recentemente as 5 peças do time. É muito raro a gente ter casos de fãs serem ligados a uma organização e não a jogadores nos esportes. Inclusive, assunto no próximo vídeo, né? Já larga aí nos comentários quem quer ver sobre isso. Só que os fãs de esportes costumam querer ver de fato quem entretém eles, né? Essa lealdade, o escudo, a marca e ao jogo em si, ela é bem mais rara no nosso cenário, não só aqui no Brasil. Então, por conta disso, né? Palmas pra Loud aqui, hein, galera? Alegria. Eles conseguiram transformar o Chino numa peça-chave dos jogos e dos conteúdos também. Souberam aproveitar a personalidade dele mais certinha, mais focada e trabalharam muito bem em cima das vitórias e dos MVPs dele. Não só isso, mas conseguiram criar a proximidade dos coreanos com os fãs e também fizeram uma despedida bacana pro Redbert até. Mas, né, o problema aqui foi mesmo dentro de campo, né, porque aí a Loud acabou saindo mais cedo do que a galera queria e aí não tem o que fazer, né, faz parte. E a última peça da trindade, da Triforce da audiência do CBLOL é a Red. E olha, a Red foi alvo de polêmica, de crítica de backstage, de um monte de mudança até de jovens talentos, mas eles conseguiram manter uma boa pose, né, uma boa performance quase que o split todo. O grande problema que eu vejo no caso deles é que a principal narrativa que foi criada em volta desse grupo, desde o final do ano passado, é de que eles são bons, mas eles são pipoqueiros, né, tremem em playoff e principalmente em finais. Pra quem não sabe, a Red perdeu pra Cade no ano passado, perdeu lá fora a última vaga no Mundial pra 100 Thieves, depois perdeu pra Loud na Copa CBLOL e perdeu pra Fúria e pra Loz as chances aí de MSI e AWC também recentemente. Ou seja, o torcedor tava querendo ver se era isso tudo mesmo, né? Se ia rolar aquela vingança. Seja você fã da Red diretamente ou não, a expectativa nesse time era alta, não tem o que fazer. E foi justamente aí que deu a merda, né? Porque a Red perdeu antes mesmo da final, então a principal storyline que eles tinham foi por água abaixo antes da hora. E aí acabou que o pessoal tá lembrando mais deles agora pelas tretas do que pelas performances. É claro que, né, se você é torcedor mesmo da Red, você já tá acostumado com essa combinação de fatores, né, de performance e treta junto. E aqui praticamente acabam os argumentos sobre resultado, né, porque assim como vocês viram algumas notícias recentes, essas 3 organizações são as que praticamente carregaram nas costas aí toda a parte de público, de números e de engajamento do nosso campeonato brasileiro praticamente desde sempre, né. E pô, eu já tô nisso há um tempo, né, eu sei como é que funciona viver de resultado, né, eventualmente isso ia acontecer, né, e se da última vez que isso aconteceu foi lá em 2020, naquele KaBuM versus Flamengo, olha, 2026 tinha uma surpresinha aí pra trazer pra galera. E aí a gente chega até o ápice do que o campeonato pode oferecer, ou deveria ser, né. Pra mim, essa final teve uma série de problemas, mas eu queria citar os que, na minha visão, são os 3 principais. O primeiro é que nem a Fúria e nem a Loz são os times de fato tradicionais do LoL brasileiro. Poucas vezes tiveram grandes ídolos originários nas suas lines e geralmente são parte de projetos meio diferentes, né? Seja de novos talentos, como é o caso do Tatu, Ayu e Dudu, ou seja de peças que foram meio que deixadas de escanteio para encaixar bem com um projeto bem montado, né? Como é o caso do Jojo, do Ackerman e do Curse. Apesar disso fazer sentido pelo lado do planejamento, o torcedor mesmo não tá nem aí pra isso, né? O que geralmente faz a história de times desse tipo mais legais é que eles geralmente são enxergados pela maioria dos torcedores como os vilões das finais, ou o underdog que vem enfrentar o titã. E eu sei porque eu tive desse lado dos fatos, então eu posso falar com propriedade, né? O que nos leva aí ao segundo problema. Se eles não têm uma tradição no cenário, então o que eles estão fazendo ativamente para resolver isso? Enquanto a Loz teve uma história de redenção legal, começando mal, depois varrendo a chave de baixo, mostrando alguns
pontos de backstage, nos mini documentários deles, a Fúria já veio de uma expectativa alta e mal criou qualquer tipo de conteúdo ou conexão com o fã. Não dá pra esperar uma grande virada de chave sem uma história pra contar. Nem de time, nem de jogador, e o pouco que a gente viu foram os veículos de comunicação ou a própria Riot que tentou dar uma força. E olha, vendo todos os treinos de dentro e como foi a relação com todos os times, eu posso garantir pra vocês que tinha umas histórias legais pra contar, principalmente entre esses jogadores de Fúria e LoL. O Gigo e o Zest zoando um ao outro. Vocês viram só um pedacinho, né, com aqueles tweets do Tatu e do Gigo. A gente teve um rookie, o Dudu, já chegando na final no primeiro ano contra o cara que fez a mesma coisa que ele no ano passado, o Tatu. Teve os dois melhores suportes da região se degladiando com uma mudança brusca em meta de suporte no meio do playoff. Enfim, né, são tantas coisas que dava pra ir a fundo, dava pra criar uma infinidade de história, de vídeo, de texto. Só que no fim a gente só teve mesmo o de sempre, né? Um backstage ou outro, salinha do dia de jogo e é isso aí. E aí teve o último grande problema, né, dona Riot? Assim, a gente já sabia que a final ia ser no estúdio? Já, mas pô, depois de tudo que rolou na Copa CBLOL, recorde de público, first stand aqui já pequeno e o Américas que foi tão importante pra região, dava pra ter dado uma mexida nos planos, ô tô maluco. O que rolou é que não teve ingresso nem pros familiares dos jogadores, quanto mais pra fã do Brasil inteiro. E eu já fiz um vídeo sobre esses eventos presenciais e a importância deles pra criação e manutenção de uma comunidade engajada, aquela que realmente dá retorno pras publishers e pros times. E eu acho que já tá na hora de repensar as estratégias e gastos dos shows que a gente tem oferecido aí pros fãs. Eu não tenho certeza se a Riot Brasil conseguia fazer essas mudanças por si só, mas eu vi eles tentarem fazer algumas coisinhas lá de última hora, uma watch party aqui e ali, umas figurinhas colecionáveis dos jogadores, a lá, Copa do Mundo, coisas do tipo, né? Mas com certeza a galera queria muito mais. Boa, boa. Só que depois de cacetar todo mundo, né? O que dá pra fazer então? Foi culpa de quem? Bom, como eu falei no começo do vídeo, não é tão simples apontar pra um lugar só. Mas eu acho que tem como a gente revisitar as coisas e já botar tudo em prática agora. Se você é uma organização, entender que ter esse cliente, né? Esse fã fiel tem muito valor. E usar melhor os seus jogadores e parar de fazer esses conteúdos genéricos de gaveta, de prateleira, né? Tem um monte de exemplo aí de que investir nisso realmente traz uma galera que consome de verdade. Dá uma olhadinha aí no que o Cadril tá fazendo lá na Europa e as discussões em volta de todo esse rebuliço. Ele tá colocando dezenas de milhares de pessoas não só pra ver LoL, mas também outros esportes. Isso sim é o poder da conexão com a comunidade. E se você é a publisher, tem toda uma discussão rolando sobre quem deveria de fato ser organizador desses eventos e campeonatos. Quem vai gastar, quem vai investir nisso. Será que não seria mais saudável e rentável os eventos e campeonatos serem feitos por organizadores terceiros? Eu sei que ter um estúdio não é barato e fica ao mesmo tempo pequeno para uma final e inviável de manter para pouca gente num campeonato muito longo que tem jogos com menos audiência. Talvez pensar realmente onde tá o fã mais aficionado e ao invés de considerar que todo mundo é fã do jogo em si. E se você é um torcedor, aí eu já comentei numa entrevista recente, inclusive pro Mais Esportes, que, cara, vocês são o chefe de todo mundo aqui. Não só fazendo valer a audiência ou a falta dela, né? Mas também sejam mais vocais, engajem, porque no fim, nem sempre a maioria é que vai fazer as mudanças positivas. E sim a galera mais engajada, que faz as opiniões chegarem onde devem. Inclusive pode começar engajando aqui nos comentários desse vídeo. Se você pensar que o fã, ele é o chefe de todo mundo, vamos dizer assim, no fim das contas, porque sem ele não existe nada, né? Não existe esporte, né? Então, o chefe, né, o fã, ele pode responder com a, entre aspas, carteira de tempo ou carteira de dinheiro dele, vamos dizer assim, né? Que é tipo assim, não vou mais consumir esse conteúdo, não vou mais comprar nada do time, não vou mais fazer nada, não vou mais acompanhar, não vou mais torcer, né? Então, pra mim, essa questão da audiência não é o que manda em tudo, especificamente tudo, mas é muito importante, né? Se o fã não tem interesse no jogador, se o fã não tem interesse no time, se o fã não acha que vale a pena o tempo dele assistir aquilo ali e tal, ele vai dar a resposta dele, que é indo embora, fazendo outra coisa. Ele tem, hoje em dia, você tem milhões de coisas pra assistir, pra ver. Pra mim, apesar de eu concordar com você, do tipo assim, o fã não pode ir lá bater na porta do dono lá e falar, contrata como é que tá tal. as coisas aí? Até pode, né? Mas não vai funcionar dessa forma, né? Mas no fim, o fã é chefe de todo mundo, mano. Então,
cobrar, cara, excelente, tá ligado? Pra mim, quanto mais engajada a comunidade for, né, de tipo assim, vai no conteúdo do seu time, fala o que você gostaria de ver, fala o que você gostaria de enxergar no seu time e tal. Eu vejo a galera falando e tal, nem todo mundo tem as opiniões profissionais ou sabe o jeito de falar, mas não tem problema, tá ligado? Tá participando, tá engajando, tá lá. E eu acho que essas coisas vão criando cultura na comunidade também. Então, pra mim, eu acho que o que a comunidade pode fazer é isso aí, tá ligado? É continuar engajado no que acredita, no que gosta e desengajar do que não gosta, né? Não tem o que fazer, tá ligado? Então, no fim, o fã é chefe de todo mundo, mano. Essa é a minha opinião. E apesar desse assunto já ter sido discutido algumas vezes por outras pessoas, eu senti a necessidade de dar um pouquinho da minha visão. Porque não só eu vivo, né, e trabalho com isso, mas eu tava realmente de dentro lá, fisicamente, vivi esse split e essas finais. Mas no fim é só isso que é, né? É só mais a minha opinião. E eu queria saber a de vocês também, né? Por que vocês acham que a gente teve essa queda tão brusca na audiência? E também queria saber se vocês concordam com esses pontos que eu trouxe aqui. Aproveita e deixa o like aí já no vídeo e também se inscreve se você quiser fazer parte dessa comunidade que a gente está construindo de pouco em pouco. E é isso aí, pessoal. Até o próximo.